Salve nação! Antes de começar o vídeo, já se inscreve e deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e envia para mais pessoas e a gente consegue trazer mais vídeos desse tipo, isso ajuda demais no crescimento do canal. Agora segue o vídeo. Lá no Nordeste, mas eu tô animada como o Pogba ali naquela dança. Eu vi as suas férias animadas e eu vi também o Pogba bem animado. Ótima noite a você, Marcela. Seja bem-vinda de volta ao seu Sport Center. Sentimos sua falta e vamos falar de muita coisa importante com o fã de esporte nessa terça-feira. Boa, obrigada. Um beijo, fãs de esportes. Obrigada também pelo carinho que eu recebo nas redes sociais. Vamos embora começar os nossos Sport Center e a gente começa falando de Flamengo que tá com tudo. E aí fica aquela pergunta quando a gente vê um time que vence absolutamente tudo e vence de goleada. Será que o Flamengo do Renato Gaúcho mete medo nos adversários? Se há algum time a ser temido no futebol brasileiro neste momento, ele é o Flamengo de Renato Gaúcho. Também pudera, o cardápio de 6 vitórias em 6 jogos e 24 gols marcados assusta qualquer adversário. Mas há espaço para melhorar, ajustar. Renato viu a brecha e vai aproveitar a semana. Time e até técnico reservas contra o ABC em Natal, pela Copa do Brasil. Eu vou poupar alguns jogadores que estão bastante desgastados. Vou ficar com esse grupo aqui justamente por estar falando para vocês há muito tempo que eu preciso de uma semana para poder treiná-los mais, colocar algumas ideias a mais para essa equipe, já que a gente tem tido muito pouco tempo para treinar. Então vou aproveitar bem essa semana para ficar com o grupo aqui, treiná-los, já pensando nos próximos jogos, no caso no domingo contra o Internacional e depois o da Libertadores. O objetivo é trabalhar com o elenco principal pela primeira vez com calma, ter a famosa semana cheia. Por enquanto, os acertos foram mais no papo do que na prática, e deu muito certo. Mas Renato sabe que mesmo os grandes times não permanecem sempre imbatíveis. É lógico que não tem um clube que vai viver somente de vitórias. A gente trabalha para isso. A gente sabe que daqui a pouco o Flamengo vai tropeçar, é uma coisa normal, nem o melhor time do mundo vence todas as partidas. Mas por enquanto estou bastante satisfeito, até porque o dia a dia nosso tem sido de bastante trabalho, de bastante alegria. E essa alegria e esse trabalho o grupo está levando para dentro do campo. É um Renato mais sereno, um tom de voz até mais baixo, consciente do desafio. O início é espetacular, mas quanto maior o sucesso, maior também o holofote em cima do Flamengo. Tempo é precioso no calendário brasileiro. Com o sucesso, o Flamengo conseguiu uma semana para seguir temido pelos rivais nos campos brasileiros. E a gente tem aí na tela os números do Super Mengão do Renato Gaúcho com 6 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. O aproveitamento então de 100% com 24 gols marcados, 3 gols sofridos, 61,3% a média aí de posse de bola, 488,2 passes certos por jogo, 15,2 finalizações por jogo, 5,8 cruzamentos por partida. Tá aí esses super números do Super Flamengo do Renato Gaúcho. Ô Zupac, então eu já te pergunto essa primeira questão aí. O Flamengo, ele mete medo nos rivais antes mesmo de começar a partida? Já tá todo mundo com medo? Com certeza, né? E é claro que ninguém vai admitir, porque nem é papel do adversário do Flamengo admitir que está com medo. Mas se tem um time hoje, pela maneira que esse time está jogando, que os adversários não gostariam de enfrentar, ou que tem uma preocupação maior quando vão enfrentar, é claro que é o Flamengo, né? Porque ninguém discute, e ninguém discutiu nos últimos 3 anos, que no papel o Flamengo é o melhor time do Brasil. Isso nem abre-se para discussão. A questão é que entre o meio de 2020 e o que a gente está vivendo agora, o Flamengo não conseguiu se afirmar o tempo inteiro
na prática, como o melhor time do Brasil. Viveu momentos que sim, viveu outros momentos que não. Nunca esteve tão distante, mas nem em todos os momentos o Flamengo foi absoluto como o melhor time do Brasil na prática. A partir do instante em que esses jogadores todos voltam a jogar tão bem, voltam a combinar tão bem, e os placares mostram o que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, e a tela que a gente acabou de ver, é claro que assusta. Em 6 jogos, o placar é 24-3. Se fosse um jogo só, seria 24-3. É um negócio que assusta. A ponto de chegar dentro do jogo e o adversário falar assim, quem é que eu vou marcar? Se eu marcar o Gabriel, o Bruno Henrique tá bem. Se eu marco o Bruno Henrique, o Arrascaeta tá bem. Se eu marco o Arrascaeta, o Everton Ribeiro recuperou. Se eu marco esses caras todos, vem o Diego, que tá jogando bem também, né? Então é claro que existe a preocupação. Eu achei bem curiosa a observação do Pedro Henrique Torre na matéria dele, quando ele fala sobre o tom de voz do Renato. O Renato tá mesmo, nesse comecinho, pouco mais low profile. Eu acho que porque ele sabe que talvez essa fase absoluta, assim, esmagadora, seja uma fase, e ele não vai querer cantar de galo no começo, porque ele vai ser cobrado depois. Então ele tá quietinho, deixando rolar, e tá 24-3. Quando vence também, né? Dá para falar mais baixinho também. Olha essa sequência para a gente fazer uma análise, Gustavo Zupac, essa sequência do Flamengo. E aí a gente pode fazer uma análise. Será que o Flamengo pode perder pontos ou pode ser eliminado de alguma competição? Vamos ver. Quinta-feira tem um ABC, o Renato Gaúcho nem vai mais para esse jogo, né? Nem aparece por lá, porque o Flamengo já venceu a primeira partida por 6-0. Aí tem esse jogo fora da Copa do Brasil, depois tem o Internacional no próximo domingo, Campeonato Brasileiro. Aí tem o Olímpia fora, pela Libertadores, tem o Sport em casa pelo Campeonato Brasileiro, tem o jogo da volta do Olímpia, Libertadores aí jogando... Aliás, o primeiro jogo do Olímpia é fora e esse primeiro, isso, em casa. Depois tem o Ceará fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, quartas de final, se passar, vai passar. Copa do Brasil no dia 25 e aí no dia 29, finalzinho de agosto, tem o Santos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Me diz aí, você consegue olhar para algum desses times e pensar, não, esse jogo aqui vai ser muito difícil para o Flamengo? Claro que existem jogos que são mais complicados que a gente viu nessa tela. O jogo contra o Inter, por exemplo, pelo Campeonato Brasileiro, embora o Inter não viva o seu bom momento, e está bem longe disso, mas é um time que tem qualidade para jogar. Outros 2 jogos que tendem a ser um pouco mais complicados é o Ceará fora de casa, e aí eu não estou querendo dizer que o Ceará hoje tem time para ganhar do Flamengo, porque é melhor e nada, mas é um time muito bem treinado pelo Guto, que conseguiu uma virada muito importante contra outro dos bons times do campeonato, que é o Fortaleza. Então não é fácil enfrentar o Ceará fora de casa, como não é fácil enfrentar o Santos na Vila Belmiro, o Santos que vem de um jeito talvez não tão afirmativo, mas que vem também se encontrando nas suas limitações com o Fernando Diniz. Então, contra o ABC, o Flamengo já passou. Contra o Olímpia, não vejo muito problema para o Flamengo. O Olímpia é um time frágil, que não faz uma boa Libertadores, apesar de estar nas quartas de final. O Flamengo é amplo favorito nos 2 jogos. Os jogos mais difíceis são os do Campeonato Brasileiro. E esse jogo contra o Ceará, no Castelão, para mim é o mais chato deles. Ô Zupac, aí quando a gente olha para o Renato Gaúcho que nem vai viajar, né, para essa partida contra o ABC, e aí ele falou, não, tem uma semana, e é uma semana muito preciosa para ele conseguir trabalhar com esse time. O que é que ele consegue mudar ainda nesse time e o que é que você viu de maior diferença para começar a apresentar esse futebol? Bom, o que eu vi de maior diferença é a movimentação dos jogadores no último terço, né, no setor terminal das jogadas, e aquela volta de uma intensidade do Flamengo com e sem a bola, que era determinante para que esse time fosse o que ele foi em 2019. E essa é a comparação, porque o Flamengo está jogando algo que remete ao período em que o Flamengo foi irresistível no futebol brasileiro. E durante a estadia do Rogério como técnico do Flamengo, e eu não acho justo que se pegue o último recorte para dizer, nossa, como melhorou, porque o último recorte do Rogério não tinha Arrascaeta, não tinha Gabigol, não tinha Everton Ribeiro, não tinha o Maurício Isla, jogadores todos eles convocados para suas seleções para a Copa América, mas no recorte completo, o Flamengo não conseguiu ser esse time de maneira permanente. O Flamengo oscilou bastante. Talvez porque o Rogério pensava algo diferente, talvez porque o Rogério não conseguiu fazer tudo aquilo que ele pensava. Mas o que eu vejo de maior diferença é justamente essa intensidade nas movimentações ofensivas, o que torna o Flamengo com a bola
muito difícil de ser marcado, e sem a bola, um time que combate muito rápido, perdão, e rouba a bola do seu adversário muito rápido, protege a sua defesa e está o tempo inteiro atacando quem está jogando contra o Flamengo. Acho que essa é a principal diferença, e o Renato tem que aproveitar todo o tempo que ele tiver para colocar muito do que ele acredita, né? Acertar alguns posicionamentos, acertar um pouco do posicionamento defensivo do Flamengo, que não está consolidado. O Flamengo teve alguns probleminhas defensivos, especialmente no jogo contra o São Paulo, algumas dificuldades. Então o tempo tem sido amigo dele. Essa sequência esmagadora de vitórias é muito boa, porque o tempo passa a ser amigo. Deixa seu like, assim o YouTube entende que o conteúdo é bacana e envia para mais pessoas e a gente consegue trazer mais vídeos desse tipo. Isso ajuda demais no crescimento do canal. Agora segue o vídeo.